Tito capítulo 3, nós estamos aí entrando na reta final da nossa série nessa carta. Tito capítulo 3. Nós estamos aprendendo, com base na palavra do Senhor, aqui escrita pelo apóstolo Paulo, como é que funciona, quais são os paradigmas, né, de uma igreja segundo Deus, de uma igreja do jeito de Deus, que é o tema da nossa série. Eu quero estimular os irmãos a, se você perdeu parte dessa série, você revise ou veja, né, assista pela internet, pelo YouTube, né? Nossas pregações estão todas lá. Nessa série, algumas pessoas têm acompanhado, mesmo não sendo daqui, algumas pessoas têm acompanhado e tem sido bom receber esse feedback. Hoje nós vamos falar sobre 3 realidades para lembrar, com base aqui em Tito capítulo 3, versículo de 1 a 8. Eu quero só rapidamente fazer uma reprise do capítulo 2. No capítulo 2, o apóstolo Paulo falou sobre, basicamente, né? O capítulo 2 é uma fala sobre discipulado. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 1 de Tito, diz para Tito, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ao dizer para Tito falar o que convém à sã doutrina, o apóstolo Paulo estava indicando aqui que a ênfase do ministério na igreja, o ministério da palavra, deve ser o estímulo de viver a palavra de Deus. Mas com isso, não se faz só por meio da pregação no púlpito, mas se faz por meio de irmãos instruindo uns aos outros. Nós não podemos depender apenas do ensino de uma pessoa. Nós não somos igreja católica. Nós não dependemos do ensino do sacerdote ali. Nós dependemos uns dos outros. Todos nós somos importantes para comunicarmos a palavra de Deus uns aos outros. E nós vimos isso quando o apóstolo Paulo estimula os homens idosos a terem determinado padrão de viver, a fim de terem uma vida que seja padrão para os mais jovens. O apóstolo Paulo instruindo as mulheres mais velhas a terem determinado jeito de viver, de ser, a fim de instruir as mulheres mais jovens. Vimos a instrução de Paulo para as mulheres mais jovens, para os rapazes, os moços. Vimos orientação do apóstolo Paulo, inclusive para Tito, né? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Vimos o apóstolo Paulo falando para os servos serem obedientes em tudo ao seu Senhor. E vimos, na última pregação, que a motivação, a razão de sermos cristãos, de termos de sermos daquele jeito que Paulo vem descrevendo, né? Sensatos, as mulheres serem boas donas de casa, os homens serem respeitáveis, os moços serem criteriosos, as moças serem puras. Por que esse padrão? Não é só porque é o certo, não é só porque é o jeito certo de ser, de se viver, né? Na ética cristã existe um negócio chamado imperativo categórico. E diz assim, por que você deve fazer o que é certo? Aí a pessoa diz, você deve fazer o que é certo porque é certo. E parece assim, fazer sentido. Mas é claro que a gente deve fazer as coisas certas por serem certas. Mas o cristão, ele faz o certo por causa de Deus, que é o padrão de toda verdade. E, especificamente, o apóstolo Paulo coloca o padrão de todas as coisas na graça de Deus. Nós vimos na semana passada que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça que se manifestou salvadora,
ela nos educa para vivermos de uma maneira isso mesmo, sensata, ninguém falou, né? Sensata, justa e piedosa. Essa graça nos faz aguardar com grande expectativa o retorno do Senhor Jesus. Ele se deu por nós, deu a sua vida por nós, para nos remir, nos resgatar do pecado e para nos colocar no meio do seu povo, para ser exclusivo do seu povo, a fim de sermos praticantes de boas obras. Nós fomos salvos, fomos remidos, resgatados, para vivermos as boas obras. Obrigado, irmão. Te amo, viu? Para vivermos as boas obras. Então, hoje, o apóstolo Paulo vai nos falar aqui sobre 3 realidades que nós precisamos lembrar. Vamos ler aqui o versículo 1 até o versículo 8, do capítulo 3 aqui, de Tito. Tito 3, 1 a 8. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém. Então veja que, deixa eu beber um gole aqui. Veja como começa o capítulo 3 dessa carta. O apóstolo Paulo diz: lembra-lhes, e aí ele vai dar uma lista de coisas que os crentes precisam lembrar. A ideia aqui de lembrar, lembra-lhes, faça-os lembrar. Quando você escuta isso, né? Ei, lembre-se daquilo. A pessoa está sendo estimulada a lembrar de algo que já foi falado, ensinado, algo que a pessoa já tem conhecimento, certo? A ideia é de algo que já foi ensinado, mas que deve ser enfatizado constantemente para a igreja. Paulo diz para Tito: Tito, lembra aos irmãos lá em Creta que se lembrem dessas coisas. E essas realidades que devem ser lembradas pelos cristãos na ilha de Creta aqui, a quem Paulo escreve, são realidades que nós também conhecemos muito bem, mas que precisamos constantemente ser lembrados, porque são coisas que fundamentam nossas atitudes e a maneira como a nossa igreja pode testemunhar de Cristo no mundo pecaminoso. Então hoje eu quero mostrar para os irmãos 3 realidades que nós precisamos lembrar constantemente. Primeira realidade, controle que está ruim. Primeira realidade é quem devemos ser. Eu vou falar sobre quem devemos ser, quem fomos, quem éramos e o que somos. Quem devemos ser? Então vamos na expectativa do que nós devemos ser. A primeira ênfase do apóstolo Paulo está em quem devemos ser, isto é, como devemos viver o evangelho perante um mundo ímpio.
Eu vou ler novamente o versículo 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Paulo está falando aqui sobre o que os irmãos devem ser, o que eles devem fazer, quais são as atitudes que eles devem ter, como eles devem pensar, como eles devem agir. Por isso que eu coloquei quem devemos ser. O que os crentes precisam lembrar é que, inicialmente aqui, na fala do apóstolo Paulo, é de suas obrigações civis. Suas obrigações civis. Paulo diz que os crentes devem se sujeitar às autoridades constituídas. Então, vamos pensar aqui em níveis de autoridades. Eu lembro que o meu pastor, quando ele pregava sobre isso, ele mencionava muito isso, né? Todos nós lidamos com alguma autoridade. Então, qual é a autoridade do aluno na sala de aula? O professor, o prof. Qual a autoridade no campo de futebol ali? O árbitro. Né? Qual a autoridade de um prédio, de um condomínio? O síndico. Você que, né? É uma autoridade mais ou menos, né? Mas é uma autoridade. Qual é a autoridade de um município? Prefeito, vereadores também, né? Por aí vai. E aí você tem, na área do direito, você tem os juízes, promotores, delegados, né? Qual a autoridade no Estado? Governantes. No país, governadores, né? No país, prefeito. Prefeito. É porque, pois é o prefeito, é o prefeito. É o presidente, são os senadores, deputados, né? E outros tipos de ministros aí. Então, devemos nos sujeitar a essas autoridades. Esse princípio abarca todos aqueles a quem nós temos que lidar, prestar alguma certa obediência. Embora o apóstolo Paulo, nessa época, que vivia sob a tirania do imperador Nero, quem já viu a história de Nero, vai ver histórias terríveis sobre esse personagem. Conta-se uma história que, não sabe se é lenda, mas que o próprio Nero, perseguindo os cristãos, odiava cristão, e ele era meio sádico, meio maluco. Ele tocou fogo em Roma e disse que aquilo foi causado pelos cristãos. E aquilo causou uma grande perseguição entre os cristãos. Ele foi um grande perseguidor da igreja, né? Inclusive, que ordenou a morte do apóstolo Paulo, de acordo com a tradição. E diz a lenda, aliás, eu não sei se é lenda, enfim, eu não pesquisei, mas diz que enquanto estava tocando fogo em Roma, enquanto Roma estava pegando fogo, ele estava lá embaixo tocando uma música lá. Mas não se sabe com precisão se isso é fato ou fake. Mas eu vi na internet, deve ser verdade, estou brincando. Então, devemos nos sujeitar às autoridades constituídas por Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo isso justamente num contexto onde Nero era o imperador, o imperador romano. O próprio apóstolo Paulo diz isso em Romanos 13, né? Todo homem seja sujeito às autoridades, porque toda autoridade é instituída por Deus. Isso vai diretamente contra uma tendência que nós temos em nossa época de se sujeitar e até orar por aqueles representantes na área da política que tem alguma afinidade com a gente. Então, por exemplo, fulano é um prefeito, fulano é um presidente, governador. Ele segue a mesma ideologia que eu adotei para mim. Fulano é cristão, é prefeito. Logo, eu peço oração por ele. Eu me sujeito àquilo que ele determina e tal.
Mas o apóstolo Paulo ele não está se importando se a gente gosta ou não do governante, da autoridade instituída. Nós devemos nos sujeitar a elas. Crentes são chamados a serem luz no mundo, se sujeitando à liderança dos seus governantes. É óbvio que há situações em que a desobediência civil é lícita e até mesmo é um dever cristão. Mas, de forma geral, nós somos chamados a obedecer em tudo às autoridades instituídas por Deus. É óbvio, né? Vamos colocar uma situação. O nosso país, o presidente do nosso país diz, olha, decreto que... É muito hipotético, né? Isso não pode acontecer, mas o presidente do país diz, é proibido fazer proselitismo religioso. Isso vai contra a Constituição, né? Mas é proibido o proselitismo religioso. Isso significa que nós não podemos falar de Jesus, falar que Jesus é o único Salvador, enfim. Cada um escolhe sua religião, mas ninguém pode pregar o Evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas se convertam. Então, a autoridade do país disse isso. O que é que nós devemos fazer? Obedecer? Não. Complete não. Obedecer não. Nós devemos desobedecer. Misericórdia. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 5, versículo 5:29, os discípulos, né, foram ordenados que não falassem mais no nome de Jesus. Eles disseram, importa para nós mais obedecer a Deus do que aos homens. Salvo essas questões que vão contra a palavra de Deus, contra a nossa consciência cristã, nós temos que ser obedientes, sujeitos às autoridades. Deixa eu colocar um exemplo bem atual sobre uma situação. Recentemente, lá em Brasília, houve aquele ato depois das eleições, onde muitas pessoas se rebelaram contra o resultado das eleições e houve ali um quebra-quebra nas instituições, ali, Supremo, Congresso Nacional, ali, toda aquela coisa ali. Então, naquele ambiente havia cristãos ali. Havia cristãos participando daquilo ali. Então, houve um mau testemunho, sim ou não? Sim ou não? Na quebradeira, os cristãos participando do quebra-quebra. Houve um mau testemunho. E eu não estou dizendo que você não deva ter um lado político. Você pode ter um lado político. Não, mas eu até concordo com eles, mas não concordo com o que eles fizeram. Tem pessoas assim. Então, houve um mau testemunho ali. Né? Porque há meios de nós cobrarmos, há meio de combater aquilo que nós achamos injusto num país, ou aquilo que a autoridade faz de errado. Existem meios para isso, especialmente numa democracia. Veja que na época do apóstolo Paulo não dava para fazer isso. Vamos fazer uma manifestação contra Nero. Mas se for fazer, né? Não dá. Mas numa democracia, existem meios para cobrar, existem meios para reclamar, existem meios para dizer fora, né? Mas o cristão nunca deve agir contra aquilo que foi devidamente constituído. Obviamente, pode existir situações específicas que demandam um outro tipo de ação. Por exemplo, na época do nazismo, eu mencionei isso na semana retrasada, há 15 dias, na época do nazismo, Dietrich Bonhoeffer participou, era um pastor luterano, ele participou de um grupo antinazista, cujo interesse era derrubar Hitler, nem que fosse preciso matá-lo. E Dietrich Bonhoeffer era um pastor luterano. Você pode ter suas colocações aí, mas é correto uma pessoa matar a outra? Né? Alguém vai objetivar aí. Mas e o não matarás? Mas a gente nunca passou por uma situação dessa, né? Onde a gente precisa tomar decisões
pesadas. Tá? Então vai ser muito fácil dizer, Dietrich Bonhoeffer agiu muito mal. Mas é uma situação específica que demanda reações ou ações específicas. O ponto aqui que eu quero trazer para os irmãos é que para o testemunho do Evangelho, para que Cristo seja reconhecido em nossas ações, nós precisamos estar sujeitos às autoridades. Nós podemos expressar divergências e até devemos cobrar as autoridades. Nós não vivemos numa democracia no Brasil? Eu posso cobrar Lula, eu pude cobrar Bolsonaro, eu posso cobrar o vereador, o prefeito. Rapaz, faz as coisas direito, é só buraco aqui, né? Só faz as coisas na época de festa. Eu posso cobrar. Né? Sem nenhum desabafo aqui. Mas eu posso cobrar, porque é uma democracia. Mas nós devemos lembrar que Deus estabelece reis e também derruba reis. Toda autoridade é instituída por Deus. Então devemos respeitar as autoridades pela posição que elas ocupam. Devemos obedecer às autoridades seguindo as leis do país. Nós não podemos, por exemplo, combater o aborto quebrando clínicas de aborto, né? Clínicas, supondo aí, isso é bem comum nos Estados Unidos, mas eu vou combater o aborto quebrando uma clínica, dando tiro no médico abortista, indo para uma passeata de pessoas que estão defendendo o aborto e soltando rojão nelas, pegando aqueles coquetel molotov, os crentes, fazendo coquetel molotov e jogando nos abortistas. Nós não podemos fazer isso. Numa democracia, nós precisamos exercer nossos direitos, mas com muita sabedoria. Existem meios para cobrar políticos, existe meio para cobrar as autoridades. Mas sempre com muita sabedoria para que nós não passemos uma ideia errada para o mundo sobre o Evangelho. Né? Isso assim, é tão assim, você pode dar um testemunho para o mundo. Por exemplo, tem um pastor que ele escreveu, tem um livro do pastor John Piper e Justin Taylor. Eu tenho esse livro, o nome é Firmes, um chamado à perseverança dos santos. E um dos escritores, um dos capítulos lá, foi escrito por um pastor que chegou a ser preso combatendo o aborto. Mas ele fez de maneira lícita. Ele não fez quebra-quebra, ele não fez confusão, ele só se manifestou. Ele fez manifestações contra o direito dele. E ele foi preso por isso. Então nós podemos ser presos lutando pela verdade, nós podemos combater a injustiça, mas existem meios sábios de lidar com essa situação para que Cristo seja reconhecido em tudo que nós fazemos. O que está em jogo aqui é Cristo, o Evangelho. Certo? Eu sei que nós ficamos indignados às vezes com as coisas, no nosso país, na nossa cidade, no Estado, mas a gente precisa viver com sabedoria para que o Evangelho de Cristo não seja de alguma forma afetado. Aí ele diz aqui no final do versículo 1, ele diz: estejam prontos para toda boa obra. Estar pronto para toda boa obra significa que nós devemos estar preparados e dispostos a participar de atividades que promovem um bem-estar social. Cristãos devem ter um espírito público. Isso vai contra aquela ideia de que a vida de crente é só culto, participar de coisas que têm a ver com culto, e tudo tem a ver com culto. Crentes precisam ter um espírito público. Se nós cremos que Deus se importa, aliás, vamos colocar assim, para a gente interagir. Vocês acreditam que Deus se importa com todas as situações que nós vivemos nesse mundo? Sim ou não? Deus se importa quando falta água num bairro? Deus se importa com aquelas pessoas que estão passando fome na calçada, que estão dormindo na calçada? Deus se importa com aquelas pessoas que estão viciadas em drogas ali na Cracolândia, ou aqui próximos a nós, viciadas em bebida alcoólica? Deus se importa com essas pessoas? Se importam com essas realidades? Então, se nós acreditamos que Deus se importa com essas coisas, nós precisamos, de alguma forma, se importar com isso também. Ter um espírito público.
Estejam prontos para toda boa obra. Significa que uma igreja, segundo Deus, ela não está interessada apenas em sua agenda, em seus programas. Ela torna a agenda de Deus a nossa agenda, o nosso programa. Se Deus se importa com isso, se Deus se importa com aquilo outro, eu devo me importar também. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar uma pessoa numa situação de tragédia? Como a minha igreja pode participar na solução de um conflito num bairro? Como a minha igreja pode participar, ajudar numa campanha de saúde do bairro? Como a nossa igreja pode participar a lidar com o crescimento, com o aumento do nível de problemas mentais no meu bairro, na minha cidade? Como a minha igreja pode lidar com essa questão? Então é isso, a gente precisa ter um olhar mais social, estar pronto para toda boa obra, se importar com a realidade do mundo ao redor, se envolver com ele. Outra coisa que Paulo fala no versículo 2, não difamem a ninguém. Tem uma palavra no versículo 2, no capítulo 2, que Paulo diz para as mulheres idosas não serem caluniadoras, aquela palavra lá, diabolos. Essa palavra aqui, não difame a ninguém, já é outra palavra. É de onde vem a palavra blasfêmia. E a palavra significa falar de uma maneira caluniosa, ímpia e profana. Falar contra alguém, falar para desonrar alguém, atingir alguém com palavras duras. Sabe? Acusar falsamente. Tudo isso tem essa implicação, tudo isso tem a ver com essa palavra. E é uma característica de uma pessoa que não conhece Jesus. Agora, quantos crentes, quantas pessoas que são crentes não são conhecidas por terem uma língua sempre pronta para falar dos outros, para desonrar outras pessoas? Tem crentes que são conhecidas por ser língua solta. Crentes estão na igreja e vivem para falar mal dos outros. Tem algumas crianças aqui. Vocês já ouviram falar do bullying? Sofia, já ouviu falar de bullying? Renan, Olívia, bullying. A expressão bullying, traduzindo para português do Nordeste, é bullyingando, né? Ou bullyingando. Brincando. Mas o bullying, ele é uma forma de agir, conforme essa palavra aqui, né? Uma forma blasfema de você agir, de falar contra outras pessoas. Porque o bullying é uma forma de ultrajar, de ofender, desonrar outra pessoa. E você faz um tipo de brincadeira que a outra pessoa não gosta e você continua. Continua. Isso é difamar. E crianças aqui, crianças cristãs aqui, jovens, adolescentes, cuidado com tipos de brincadeira que ofendem a honra de outras pessoas. Se o outro não gosta, pare imediatamente e peça perdão. Nós devemos ser pacíficos. Ele diz também no versículo 2, não sejam altercadores. Não sejam altercadores. É uma palavra que eu não vi em lugar nenhum, só aqui na Bíblia, nessa tradição. Não sejam altercadores. A ideia de ser altercadores é uma pessoa que busca briga, busca conflito, busca o pleito, a confusão. A ideia é que nós devemos ser pacíficos. Infelizmente, o que mais se faz entre crentes, especialmente em épocas de eleição, é justamente a procura por confusão. E eu venho de um ambiente onde isso era muito comum, inclusive na igreja. A minha cidade, tem dois lados na minha cidade. Então é sempre confusão, é briga, é zombaria, é um negócio medonho. A minha cidade hoje ela é uma cidade grande, tem 70 mil habitantes, um pouco mais de 70 mil.
Hoje é uma cidade grandona. Mas a minha cidade, assim, a boa parte da população se concentra na região central, Barbalha. E tudo acontece ali. Né? E muita confusão. Confusão na justiça. Teve um ano que o ano todo assim a cidade foi variando assim, o prefeito que perdeu ganhou na justiça, aí depois o outro ganhou de novo, aí o ano inteiro assim nessa briga, né, política, e o povo comemorando, soltava fogo quando um ganhava, aí depois era o outro, a justiça disse que o outro ganhou, aí soltava fogo no outro dia. E, de alguma forma, isso tinha entre os crentes também. Mas o que acontece? Muitas vezes, em época de eleição, os crentes provocam confusão. Está chegando a eleição aí, né? Eu não sei, eu acho que parece que aqui em Campina Grande é até mais leve, desse ponto. Talvez é mais quando é para presidente mesmo, né? Porque ultimamente está mais... O negócio está pegando fogo, mas... em relação a eleições municipais, parece que aqui não é tão pesado. Pelo menos assim, na minha visão, né? Ou então o que eu vi foi forte demais. Então, até que ponto isso não tem afetado o testemunho do Evangelho no Brasil? Crentes brigando por A ou B, né? E a ideia é que nós precisamos trocar o conflito pela prática do amor. Ele diz que nós devemos ser cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Devemos trocar o conflito pela prática do amor. E ser cordato significa agir com cortesia, né? Amabilidade, gentileza, mansidão. Teve crentes que começaram a agir diferente com outros, na igreja. Ficou com raiva. Né? Famílias intrigadas, pois eu vou sair do grupo, aí sai do grupo. Grupo do Zap, né? Troque isso por gentileza. Você pode expressar sua posição, defender seu ponto de vista. Acredite, irmãos, dá para você manter seu ponto de vista, bater o pé e dizer, esse é meu ponto de vista. E ainda assim você ser uma pessoa muito amável. Eu tenho vários amigos que têm ideias diferentes de mim sobre várias coisas. E a gente se dá super bem. Tem gente da minha família que tem posição de política diferente da minha. E toda vez a gente se abraça, brinca, tira onda. Teu candidato aí não vale nada. É só aquela brincadeira boa. A gente leva na esportiva. A gente não pode levar até a confusão. A gente precisa ser amável, gentil. Especialmente se nós desejamos que outras pessoas conheçam a Jesus. Né? E aí, do nada, o cristão, tudo que posta é para ofender os outros na internet. Como é que eles vão conhecer a Jesus? Provavelmente ele já não vem para a nossa igreja, se for uma pessoa da nossa igreja que faz isso. Já não vem para cá. Devemos ser gentis com todos. Você pode ter determinadas posições e ainda assim mesmo se manter gentil. Segundo lugar, eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, que esse primeiro ponto foi meia hora. Vamos lá. Funciona. Está repreendido. Bom, quem éramos? Nós vimos quem devemos ser. Nós vimos que precisamos ser gentis, sujeitar e obedecer às autoridades e ser amáveis com todas as pessoas. Quem éramos? E agora o apóstolo Paulo vai dar a razão, o motivo, a circunstância, como diz Girafales, pela qual nós devemos ser sujeitos às autoridades, porque nós devemos ser amáveis para com todos. Por que isso? Para que isso? Paulo vai dizer no versículo 3. Pois nós também, outrora, Paulo vai dizer, outrora, quem nós éramos outrora? Nós éramos nécios, nós éramos desobedientes, nós éramos o quê? Desgarrados, nós éramos
escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós éramos maus e invejosos, a ideia aqui de vivendo em malícia e inveja, e nós vivíamos sendo odiosos uns com os outros. Essa é a segunda realidade nossa. No passado nós éramos assim, nécios. Nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Quer dizer, a ideia aqui de desgarrados é enganados. Escravos, maus, invejosos, odiosos. Nécio significa que nós éramos ignorantes acerca da realidade. Nós não entendíamos a realidade como ela é. Nós éramos tolos, sem sabedoria, sem compreensão espiritual. Sem Cristo, nós nos achávamos sábios, mas nós éramos insensatos, jumentos. Sem Cristo, nós vivíamos na jumentice espiritual. Eita glória! Nós éramos desobedientes. Nós não obedecíamos a Deus e só obedecíamos às leis que nos fossem convenientes. Nós vivíamos para os nossos interesses e rejeitamos qualquer autoridade. Nós éramos desgarrados, e a ideia da palavra desgarrado é enganados, né? Nós não conseguíamos entender a verdade, nós fomos enganados por Satanás. Nós pensávamos que poderíamos encontrar uma vida plena, realizando os desejos do coração pecaminoso. Nós fomos enganados. Nós éramos escravos. Como as drogas são para os viciados, o pecado era para nós. Nós fazíamos a vontade do pecado, o pecado nos aprisiona, o pecado nos escraviza. Sem Deus, nós fazemos a vontade do pecado e nada de bom pode ser encontrado em nós. Nós somos escravos do pecado. Jesus disse para os judeus: o que é nascido da carne, é escravo do pecado. Nós éramos maus e invejosos, depravados. Vivíamos em má vontade com outras pessoas. Éramos egoístas. A gente fazia o que fazia para nos beneficiar, mesmo que isso prejudicasse os outros. Nós queríamos o que era do outro, invejoso, assim como Caim, a ponto de ser capaz de matar outros, de ofender outros. Nós éramos odiosos, em nosso coração duro, já desejamos o mal para alguém alguma vez. Tomara que morra. Alguém já pensou isso com outra pessoa? Tomara que vá para o inferno. Alguém já pensou isso sobre outros? Aí talvez você diga: bom, pastor, mas mesmo quando eu era descrente, eu nunca fui assim, não. Alguém aqui se atreve a dizer isso? Porque nós temos uma visão errada, nós temos uma visão muito errada sobre nós mesmos. Pode ser que num aspecto ou outro você até pode ter ido bem, mas de acordo com Deus, ainda assim esse era o nosso perfil. Éramos assim, depravados completamente. Mesmo cheio de boas ações e de boas intenções, sem Cristo as nossas boas obras não são boas obras. Não são. É por isso que pessoas boas precisam ouvir o Evangelho para serem salvas, porque ser uma pessoa boa não salva ninguém. Aliás, Deus nem se importa. Isso não agrada a Ele. Nós éramos assim. Aí veja, Paulo começa o versículo 3 dizendo: pois nós também outrora éramos assim. Paulo está dizendo sobre o nosso testemunho no mundo. As autoridades nesse país, nessa cidade, nesse estado, são pessoas assim. As pessoas com quem convivemos na escola, no trabalho, na rua, em casa, muitas vezes são pessoas assim. O que que Paulo está dizendo, irmãos? Nós éramos assim também. O que significa para nós? Eu preciso ser mais paciente com os outros, ser mais amável, entender que aquela pessoa ali era eu no passado.
E o que Cristo fez na minha vida, pode fazer na vida dele também. O que Deus fez conosco é também esperança para eles também. É por isso que nós devemos preservar o testemunho do Evangelho, mesmo diante de um mundo sufocante, de pessoas difíceis, que dá vontade de... para preservar o Evangelho. Precisamos ser amáveis e gentis. Então, o que Deus fez conosco é esperança para eles também. É o que diz o versículo 4. Quem somos? O versículo 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, além da nossa condição passada, nós éramos maus, desobedientes, desgarrados, nécios. Além dessa condição, outra motivação para manifestar cortesia aos outros, ao mundo, é a transformação que nós recebemos do Evangelho. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos, maus, invejosos, odiosos. Mas olha como é que começa o versículo 4. Quando, porém, esse porém, irmãos, é lindo demais. É porque parece que não tem muita força, né? Para que serve um porém? O porém é espetacular. Porque ele diz, olha, a nossa condição é essa aqui, ó, é nada. Olha o que nós somos, nada. Porém, é como se Paulo estivesse gritando, porém, Deus nos amou. Deus foi benigno. Porém, Deus, nosso Salvador, manifestou sua benignidade e seu amor para com todos. Ou seja, por que eu devo agir com bondade? Por que eu devo amar outras pessoas? Deus fez isso por mim. Por sua benignidade, por seu amor, por sua graça, Deus me acolheu. Deus me recebeu. Veja que Paulo diz aqui, no versículo 5, que não é baseado em nossas obras, não foi por obras. Paulo diz que foi por sua misericórdia. A palavra misericórdia ela é interessante porque nós costumamos a utilizar ela. Aliás, eu não sei se você utiliza assim, mas eu penso sempre misericórdia como compaixão, piedade. Você, por exemplo, ajudar uma pessoa que está numa situação de miséria, que não tem como, ela não tem nenhum tipo de suporte. Ela precisa de ajuda, mas não tem quem lhe ajude. É uma pessoa em situação miserável. Certo? A menos que alguém olhe para ela, ela vai continuar na situação de miséria. Não é assim? É justamente a nossa condição antes, era miséria. Uma situação miserável. Sem ninguém, perdidos. E pela misericórdia de Deus, Deus olhou para nós e disse, olha, não tem quem faça nada por esse. Deus viu a nossa condição e teve compaixão de nós. Também, Paulo vai dizer no versículo 6 que fomos regenerados, lavados pelo Espírito Santo. A doutrina da regeneração é muito enfatizada pelo apóstolo Paulo. Diz que, no versículo 5 e versículo 6, né, nós fomos lavados. Quer dizer, tudo aquilo que havia de sujeira, de pecado, foi lavado pela obra do Espírito Santo, que nos renovou e que foi derramado em nós por meio do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 7, ele vai dizer que Deus nos deu a vida eterna como herança.
Qual é a herança do cristão? A vida eterna em Cristo Jesus. Aí olha o que diz o versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente. Paulo está dizendo para Tito, Tito, quando você estiver dizendo isso para os irmãos, dê ênfase. Olha o que Cristo fez conosco, olha o amor de Deus por nós. Seja enfático. É a hora de dizer amém na igreja bem forte. Diga para os irmãos dizerem amém forte, para que entendam o Evangelho. Aí ele continua no versículo 8. Para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Quer dizer, olha só, com base no Evangelho, com base em quem nós somos, nós devemos praticar o quê? Boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O Evangelho, irmãos, às vezes eu falo aqui para os irmãos que o Evangelho, ele não é só uma mensagem, né? Cristo morreu, deu a sua vida por nós e nos limpa de todo pecado e nos dá a vida eterna. O Evangelho não é só essa mensagem. O Evangelho é também uma maneira de viver no mundo. É uma maneira de viver nesse mundo. É com base no Evangelho que eu sou motivado a viver nesse mundo. E é por causa do Evangelho que eu preciso preservar o meu testemunho como cristão, para que outras pessoas vejam Jesus nas minhas ações. Então eu concluo com duas perguntas. Primeiro, as suas atitudes perante o mundo têm aproximado ou afastado pessoas do Evangelho? Suas atitudes diante do mundo têm aproximado ou afastado pessoas do Evangelho? A sua forma de agir com as outras pessoas que não são cristãs. Imagine aí, você é cristão e é uma pessoa bruta com os outros. Você é cristão e é uma pessoa mentirosa. E talvez os seus vizinhos lhe conheçam como uma pessoa mentirosa. O irmão, aquele irmão, aquela irmã lá daquela igreja ali. Pensa numa mulher mentirosa. Pensa num cabo mentiroso. Isso afeta o testemunho do Evangelho. As suas atitudes têm afastado ou aproximado pessoas? O que você coloca nas redes sociais aproxima ou afasta pessoas do Evangelho? Segundo, ser alcançado pelo Evangelho faz você olhar com misericórdia para os demais? Às vezes. E a gente precisa ser sempre lembrado disso para não ser assim. Mas às vezes, a gente acaba caindo no pecado da arrogância, pensando assim, poxa, fulano tem um coração tão duro, eita, ali, pensa uma pessoa difícil, misericórdia. Ali não vale nada. Ali, sei não, viu? E a gente acha que conosco foi mais fácil, porque o nosso coração era mais molinho. Tinha um coração mais molinho e Deus, foi mais fácil Deus me salvar. E fica meio com uma salvação por obras, né? E parece que eu fiz por onde ser salvo. E na verdade, nós devemos olhar para os outros com misericórdia, lembrar da nossa condição, quem nós éramos. Quem era eu? Estava morto em delitos e pecados. Aí, se Deus teve misericórdia de mim, se Deus me amou, se Deus me perdoou, eu tenho que buscar o mesmo para outras pessoas. Olhar com misericórdia, com compaixão. Uma pessoa está se perdendo no pecado, a gente deve se entristecer por isso, ter compaixão. E mostrar para elas que existe salvação, existe mudança, existe transformação. E Cristo é capaz de trazer isso para todos. Amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra.
Nós te suplicamos, Senhor, que nos dê essa sabedoria do Senhor para vivermos nesse mundo a partir dessas três realidades. Entendendo o que o Senhor espera de nós, o nosso bom testemunho, se sujeitando às autoridades, às leis do país, sendo, Deus, amáveis com todas as pessoas, a despeito da maneira com que somos tratados. Nos ajude, Deus, todos os dias a lembrarmos da nossa condição no passado, sem Cristo, alheios a Deus, alheio às coisas de Deus. Mas conforme a nova realidade, nós somos salvos e regenerados pelo Espírito Santo. Nos ajude, Deus, a almejar isso para outras pessoas também. Que nossas ações, que nosso jeito de viver, nossas atitudes, nosso jeito de falar, reflitam essa nova realidade, a fim de que outras pessoas venham se aproximar do Senhor também. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém.